Bom dia a todos, nossas boas-vindas em nome do CEGESP, que todos possam, nesse instante, ter a presença de Jesus no coração de cada um e que possamos, por mais esse dia, fazer esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido todos os finais de semana aqui no CEGESP. Para iniciarmos os trabalhos, gostaríamos de relembrar alguns trabalhos que estão sendo feitos pela casa. Nós temos na segunda-feira o estudo virtual, a partir das 8 horas da noite, no Evangelho por Emmanuel, onde são feitos comentários do Evangelho de Mateus. Na quarta-feira, à tarde, das 14 às 17, nós temos aqui na casa o atendimento espiritual. Todos aqueles que necessitem de alguma conversa fraterna, um passe, alguma coisa, sempre terá alguém aqui para atender. Na quarta-feira também, para aqueles que tenham jovens que queiram participar, nós temos a evangelização para a juventude, de forma virtual também, a partir das 19h30. E as atividades normais do domingo, com essa reunião às 10 horas e também às 19 horas. Então, esses são os trabalhos desenvolvidos atualmente pelo CEGESP, até que passe toda essa situação. Então, convidamos a todos que queiram se integrar a nós nesses trabalhos. Convidamos agora a nossa irmã Vanilce, que fará a leitura dos... Olá, o Centro Espírita. A Casa do Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença a uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar que uma organização desses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância no pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. Uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-nos as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar-nos uns aos outros, na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Essa é uma mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, publicada no Reformador de janeiro de 1951. Convido agora que possamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao Pai, e oremos. Mestre e amigo Jesus, nós vos agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos, para recebermos mais um pouco das informações, dos ensinamentos do Teu Evangelho. Que possamos ser merecedores de Tuas graças, que possamos estar envolvidos por todos aqueles espíritos de luz que aqui estão nesse momento. Pedimos a intuição necessária ao nosso companheiro Jefferson, que trará a mensagem da manhã, para que possa trazer da melhor maneira possível esses ensinamentos e possamos estar envolvidos nas suas graças. Rogamos a tua ajuda, a tua assistência e que possamos, Senhor, ser merecedor de mais esse dia, que possamos
a cada dia melhorarmos para que a nossa evolução espiritual na Terra se faça da melhor maneira possível. E assim, agradecidos, te rogamos que permaneça sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom dia. Hoje é um dia de certa forma especial para nós aqui no SEGESP, porque há 5 anos, né, a gente definiu a fundação e nos colocamos no propósito da existência dessa casa espírita. Então, como de praxe no SEGESP, a gente sempre tem explanações e convidados durante o mês de novembro, que fazemos as comemorações do aniversário de fundação da casa. Esse ano, um pouquinho diferente, um pouquinho mais truncado em virtude da pandemia, né, e de todos os distanciamentos sociais que estão sendo cobrados pela segurança de todos. Mas quando me possibilitaram a chance de vir explanar e falar, né, no dia de hoje, a primeira coisa que eu lembrei foi isso. Dia 15 de novembro é exatamente o dia que tomamos a decisão, né? O grupo fundador da casa tomou a decisão por iniciar os trabalhos e se propôs a essa tarefa de divulgação da doutrina espírita. E quando decidi, me deram e falaram assim, tem um tempo um pouquinho mais livre dessa vez, né? Mesmo não querendo me distanciar do Evangelho, que é o objetivo dessa reunião de hoje, a gente sempre discorrer acerca do Evangelho, eu quis falar um pouquinho sobre a casa espírita, né? A importância e as obrigações que uma casa espírita tem. E sem muitas delongas, indo direto já ao assunto que eu quero discutir, que eu quero refletir com vocês hoje, né? Quando eu penso na casa espírita, 2 coisas me vêm à cabeça. 2 situações que eu acho de extrema importância: estudo e trabalho, né? Quando se pensa na casa espírita, eu acho que isso é uma das coisas que mais diferencia a instituição espírita como instituição religiosa, é o estudo e o trabalho. São as 2 premissas que todo frequentador da casa espírita sempre é convidado a participar: estudo e trabalho. Estudo porque é a base da doutrina. É no estudo que se alicerça todas as bases doutrinárias, né? O espírita sem estudo, ele fica perdido. Ele precisa do estudo, do conhecimento das obras básicas, precisa do conhecimento da codificação para começar a entender melhor o que o Espiritismo oferta, o que o Espiritismo traz de conhecimento para a gente. E quando Kardec começou essa codificação, ele mesmo começou pelo estudo, né, dos fenômenos. A primeira coisa, a primeira preocupação que o codificador teve foi com a criação de uma metodologia de estudo. Uma metodologia que pudesse averiguar, que pudesse ir a fundo nos fenômenos que então aconteciam em Paris à época, né? E ele logo se definiu que esse processo, essa metodologia tinha que ser um processo científico, que pudesse levá-lo à conclusão da hipótese que lhe incomodava mais à época e que era mais indagado por todos, né? Que afligia todos. Será que aqueles efeitos das mesas girantes, das cadeiras, das batidas, de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, tinham uma causa inteligente? Então, para poder afirmar se tinha uma causa inteligente, se aquilo realmente raciocinava e o que estava por trás daquilo, ele precisava de um método. E logo ele definiu que esse método, né, por ser professor, até definiu que esse método precisaria ser científico, né, e dedutivo. E não é em vão, né, que todos os domingos também na casa, como o nosso irmão Ney acabou de fazer, nós reforçamos o convite para todas as atividades da casa, né? Isso é uma prática, acredito eu, de todas as casas espíritas. Sempre convidar ao estudo da doutrina, sempre convidar a ingressar nos trabalhos que a casa oferece. Pois como o Evangelho de João já cita, né?
cita Jesus, diz que conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir desse preceito de estudo, de conhecimento, de aprofundamento, conhecendo as bases do universo, os ensinamentos de Jesus, né, é essa a verdade que se diz por conhecer, a verdade do Espírito. E através dela você encontrará o teu conforto, a tua liberdade, aquilo que busca. Então, qual a melhor forma de conhecer essa verdade, senão pelo estudo? Né? Trabalho. Por que do trabalho? É o que o Evangelho não cansa de nos impulsionar, pois para viver o trabalho de forma cristã é necessária a ação, é necessária a prática dos ensinamentos do Cristo. Para essa prática, o trabalho é o primeiro passo, é a primeira ação. Jesus não deixou escrito nenhuma linha. Ele foi exemplo. Ele viveu o ensinamento. Então, por isso o trabalho, que a prática do trabalho, a ação em vivenciar o Evangelho do Cristo, esse trabalho, é o que vai fazer com que possamos realmente compreender melhor o Evangelho. Muitas vezes coisas que a gente lê e não são totalmente claras, né? Textos que às vezes causam estranheza, quando vivenciados, eles são diferentes. O entendimento é diferente. E não que a gente precise vivenciar necessariamente aquele ensinamento, aquela passagem do texto evangélico. Ao estar envolvido no trabalho de caridade, no trabalho voluntário, né, a gente vai tendo compreensões ao longo do tempo que nos ajudam. Assim sendo, a Casa Espírita carrega esse compromisso de proporcionar a oportunidade de se doar, de trabalhar para o seu próximo de forma voluntária e assim começar a entender um pouco mais sobre a caridade, que é o que o Evangelho também não cansa de orientar, de aconselhar, a prática da caridade. Gostaria aqui de trazer um pouco das recomendações e orientações que a FEB tem para as casas espíritas e está disponível no seu site. Os estudos e reflexões sobre a importância do centro espírita para a comunidade na qual se insere apontam para 5 principais vertentes, assim expressas: templo, lar, oficina, hospital e escola. Templo. A casa espírita tem a primordial finalidade de abrigar e reunir aqueles que tendencionam conectar-se com o superior por meio da oração, que se constituem em instrumento de comunicação com Deus, nosso Pai. A prece proporciona melhoria do homem, ensejando aquele que ora pensar em Deus, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Lar. O centro espírita deve receber seus frequentadores, colaboradores, como o lar acolhe a família. É a oportunidade da congregação para o fortalecimento dos laços de amor. Nem sempre encontraremos facilidades, pois o reencontro se dá por vezes entre adversários do passado. Porém, é nesse lar que precisamos nos esforçar para a formação da família espiritual. Oficina. A oficina enseja o trabalho e consequente aquisição de competências técnicas e humanas. Pelo serviço, somos capazes de desenvolver potencialidades e realizar feitos a serem creditados como mérito em nossa contabilidade espiritual. Embora devamos trabalhar em benefício do semelhante com desinteresse. Hospital. Outro dia, ouvi uma amiga na terra: todos somos doentes da alma. A necessidade de corrigenda moral é grande.
Daí a abençoada oportunidade que Deus nos concede de enfrentarmos doenças variadas, para que possamos, pelo processo de higienização perispiritual, a enfermidade jamais erra de endereço, ensina Emmanuel, seja física ou moral. Todos necessitamos de cura para a conquista da saúde integral. O Centro Espírita funciona como um hospital, na medida em que busca oferecer atendimento aos carentes, sem jamais competir com a medicina terrena. É o apoio espiritual, o atendimento fraterno, a fluidoterapia e a desobsessão. Escola. Na vida estamos sempre aprendendo e nunca deixamos de aprender. Como escola da alma, a Casa Espírita é roteiro que esclarece nossas mentes para a realidade espiritual, por meio de estudos individuais ou em grupo. As palestras públicas, o estudo sistematizado da doutrina, o ESD, o estudo aprofundado da doutrina, o EAD, a mediunidade, estudo e prática, a evangelização criança e do jovem, o estudo das obras básicas, a coleção A Vida no Outro, A Vida no Mundo Espiritual, da série psicografada por Joana de Ângeles. Os cursos de capacitação à distância são valiosos instrumentos de aprendizado que o Centro Espírita pode disponibilizar aos seus frequentadores. São materiais que a FEB, no cumprimento da sua missão de promover o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo, oferece. Os materiais para a implantação do ESE, do ED, da mediunidade, do estudo e prática nas instituições espíritas devem estimular a criação de grupos de estudos doutrinários e incentiva as atividades de evangelização infanto-juvenil, compreendendo que o Centro Espírita é ponto de luz na comunidade e que se insere e para a qual deve exercer a caridade material, moral e espiritual. Vários desses materiais citados aqui já são de conhecimento dos frequentadores, já participaram dos estudos, já tiveram ou estão acontecendo ainda na casa esses estudos. Esperamos que logo quanto possível, com segurança, possamos novamente retomar os nossos grupos de estudos na casa e os estudos que vinham sendo desenvolvidos. Poderíamos nos demorar um pouco em cada um dos itens, porém, em virtude até do tempo que dispomos, vamos rapidamente repassar as passagens do Evangelho que nos mostram como cada uma das vertentes são importantes, ou algumas dessas vertentes que eu quis reforçar um pouco mais. Tempo. O Evangelho fala sobre a importância da oração e explica a diferença entre orar e rezar. E onde realmente conseguimos nos ligar ao Pai, para que nossos anseios sejam atendidos e para que sejamos reconfortados. Quem nunca se sentiu mais forte, mais amparado, mais tranquilo após uma oração, após aqueles minutos de recolhimento interior que tanto nos fortalecem? O Livro dos Espíritos, na questão 659, diz o seguinte: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. No Evangelho, pela prece, o Evangelho cita: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se dele se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do momento, nem que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então aqui a gente vê já a importância, quanta coisa que muitas vezes nos falta no nosso dia a dia,
e que só através da prece nós conseguimos. Por esse recolhimento interior, essa interiorização íntima, esse momento íntimo de conversa com o Pai, a oração ela deve ser realmente uma conversa com Deus, né? Abrir o seu coração, se despojar de todas as vestes, de todas as máscaras, as amarras que às vezes nós mesmos nos colocamos, né? Não precisa nem exteriorizar, achar que a sociedade reprime, que a sociedade... Nós mesmos nos condicionamos às situações, nos cobramos situações que às vezes nos são nocivas. E a prece nos ajuda a libertar de tudo isso. Por esse recolhimento íntimo, essa ligação com Deus, esse momento único que é estar junto com Deus, junto com o Pai, pela oração, pela prece, né? Veja quanta coisa ela pode nos trazer. Lar. No item da Casa Espírita Ser o Nosso Lar, eu acredito que aqui no SEGESP a gente busca esse compromisso, ser lar. A Casa Espírita deve ser muito mais do que a sede física, está precisamente nos corações dos seus frequentadores. A Casa Espírita não é as paredes, não é o prédio, não é a estrutura física. Nós somos a Casa Espírita. Como Jesus já disse, né? Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então lá será a Casa Espírita. Lá será o nosso lar. Quantas vezes, em momentos de dor, angústia, dúvidas, medo, a gente não sente a necessidade de vir para a Casa Espírita, sentar numa cadeira e nada fazer. Simplesmente poder sentar, descansar, refletir. Porque as paredes físicas nos proporcionam isso? Não. Porque a psicosfera, porque o ambiente é preparado pelos amigos espirituais, pelos espíritos de luz que apoiam a existência da Casa Espírita, criam um ambiente mais salutar, criam esse ambiente de acolhimento e de incentivo para que as coisas possam ocorrer bem, para que o bem-estar exista, para que essa sensação salutar de saúde, de bem-estar, de conforto exista. É a energia. Precisamos nos conscientizar da importância do nosso pensamento, que tudo é energia no nosso mundo, nós somos energia, tudo existe em uma determinada frequência, e à medida que sintonizarmos com essa frequência, sentiremos os benefícios ou malefícios dessa frequência, né? Porque se sintonizarmos com frequências inferiores, com certeza a energia, o pensamento, a sensação do fluido que nos envolve vai ser mais denso. Se nos sintonizarmos com frequências mais elevadas, pensamentos mais elevados, amor, bondade, caridade, fraternidade, a energia, o fluido que nos circunda será mais sutil, será mais salutar, será mais prazeroso para os nossos próprios sentidos. Para a ação no bem, precisamos nos sentir bem, nos sentir acolhidos, respeitados. Somos uma família, como todos nós aqui ouvíamos muito do nosso amigo, que fisicamente não está mais conosco, mas certamente em pensamento e em coração nunca nos abandonará, nunca deixará de lado essa família SEGESP, como ele não cansava de reforçar a família SEGESP. E como todos e todas da família, temos nossas diferenças e os porquês de estarmos reunidos. Para maior aprofundamento nisso, podemos também nos socorrer no Evangelho, no capítulo que trata sobre a parentela corporal e espiritual. Está lá. Por que de tantas cidades estamos em Guarapuava? Por que de tantas casas estamos nessa? Escolhemos essa. Aqui encontramos as ferramentas para sermos mais tolerantes, uns para com os outros,
Aqui estudamos e praticamos o perdão, a fraternidade, mas não deve ficar restrita a convivência na casa espírita, e sim em todos os lugares que frequentamos. Como eu disse, nós somos a casa espírita, então devemos levar essa casa espírita que está dentro de nós a todos os lugares que formos. Trabalhar arduamente na divulgação da doutrina, que nada mais é do que o ensinamento do Cristo. Nada mais é que a mesma tarefa iniciada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. A mesma tarefa. O cristianismo primitivo, na sua essência, como Jesus nos trouxe. Oficina, hospital, escola. Tudo isso em um só lugar. Mas como falei, a casa espírita não é e não deve ser o plano físico. Deve ser além. Deve ser todos nós encarnados, todos nós desencarnados, que assumimos o compromisso de aqui estarmos, continuando esse trabalho que o Cristo nos convidou a participar. E para caminhar com o encerramento, para o encerramento, gostaria de voltar novamente ao Evangelho e citar a passagem que fala sobre o bom espírito. Como ser um bom espírito? O que é o bom espírito? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, no trecho Os Bons Espíritos, item 4, ele traz o seguinte: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que a mensagem anterior é o homem de bem, o bom cristão, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens que a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A quem atribui isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que pode-se chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe de idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhe a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhe afigura sediça e monótona.
porém aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos, pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritos imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para o que eles lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina o modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras, que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável lhes torna a fé. Um é qual músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue se tem firme à vontade. Ou seja, conhece seu verdadeiro espírito como o verdadeiro cristão, pois deve ser a mesma coisa pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso porque ele se dispõe ao trabalho com amor. Não é porque algo especial acontece, algo de incrível surge. E quando tem firme a boa vontade, você identifica a seara de Jesus, a seara de Deus para o trabalho. A gente para de achar aquelas desculpas. O dia que eu tiver isso, o dia que eu puder aquilo, como se precisasse de algo mais do que amor para obrar na caridade, para auxiliar o meu próximo. É só amor. Então, por isso que existe esse jargão na casa espírita, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque ele passa a identificar aonde ele pode ser útil, aonde ele pode contribuir. Então, ainda quem não está envolvido com as nossas atividades, eu faço esse convite. Venham estudar conosco, venham frequentar a casa, venham nos ajudar a expandir mais ainda essas tímidas ações que estamos tentando nesses 5 anos de CGS. Muito ainda há para ser feito. Muitos compromissos temos ainda, muitos dos quais às vezes a espiritualidade amiga nem nos trouxe, né? Apenas nos avisa, estuda, se dedica, não desanima. Estamos preparando coisas incríveis de trabalho para vocês. Eu queria deixar nesse dia de hoje anotado uma singela homenagem, um singelo reforço, um oferecimento especial dessa explanação de hoje para o nosso amigo Saulo, que não está mais conosco. Que sem ele, com certeza, esses 5 anos de CEGESP não teriam sido possíveis. Ele foi um irmão, um pai amigo para todos nós. A sua falta física, e eu falo física porque eu tenho certeza que ela será só física, em muito teremos que nos esforçar para suprir. A dedicação que ele se empenhava na casa, no atendimento,
vai precisar de vários para nos auxiliar. Mas levaremos esse trabalho, levaremos o nosso propósito da Casa Espírita voltado ao trabalho, voltado ao estudo, voltado ao ensinamento do Cristo, para que todos que aqui cheguem encontrem um lar, um abraço amigo, um diálogo fraterno como tantas vezes ele fez. Todos que quiserem iniciar os seus trabalhos aqui encontrarão mãos, abraços, amigos, a todos nos auxiliarmos, para que juntos possamos entender mais sobre o Evangelho, cada um com a sua contribuição, possamos sermos realmente cristãos e daí sim espíritas. Como disse já São Francisco, Francisco de Assis, pois é dando que se recebe, amando que se é amado. Bom dia, obrigado. Ainda envolvidos por esses bons fluidos, mantendo a concentração e o pensamento elevado, nos convido a orar, unindo-nos em pensamento. Pai, imensamente obrigado pela essa manhã de hoje, pelo sol que a energia nos traz, pelos pássaros que cantam ao nosso lado. Abençoa-nos, Pai, em nossas escolhas e em nossa caminhada. Que os amigos espirituais sempre encontrem livre acesso ao nosso coração para nos incluir as boas resoluções, nos ajudarmos a encontrar novamente o caminho quando dele nos desviamos. Abençoa, Senhor, hoje e sempre, os nossos lares, as nossas famílias, em especial essa casa espírita devotada ao trabalho na sua seara. Envolve o nosso orbe, Pai, que esse ano em especial tanta dificuldade tem passado. Ajuda-nos a melhorar a psicosfera planetária através das nossas orações e das nossas boas resoluções. Essa psicosfera que está repleta de sentimentos, de aflições, de medos, que possam, à medida do merecimento, ir se depurando, se perpetuando. E que esse magnífico sol que nos aquece e nos acolhe possa realmente ser a luz que nos ilumina, nos ajudando no burilamento interior, nos ajudando nas boas resoluções. Que possamos, Pai, todos sermos menos egoístas, mais amor, mais empatia a todos nós, para que possamos compreender as dificuldades dos nossos irmãos, sem julgar, sem condenar, sem afastar de nós aquele que muitas vezes é o que mais precisa do nosso perdão, do nosso amor, da nossa compreensão, para que possa superar os momentos de dificuldade que vive, que possa superar as suas aflições e que após tudo isso venha o entendimento. Que sejamos, Pai, mais como Cristo, que não escolheu os perfeitos, que não escolheu os nobres, que escolheu aqueles que precisavam dele. Os rogo, mais uma vez, que nos abençoe, que nos leve em segurança novamente aos nossos lares. Que assim seja.